Sejam todos muito bem-vindos. UFP Universal, canal do YouTube, também no Facebook e no Instagram. Esta programação focada no senhor e na senhora, autoridade de defesa, de segurança, justiça, autoridades de um modo geral do nosso país, você e sua família. Dia 25 de agosto, nós teremos um grande evento no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal, por todo o Brasil, para que o senhor e a senhora possa ser prestigiado, homenageado, condecorado como herói. Traga a sua família, traga os seus colegas, mande o link dessa programação para um colega e convide para estar conosco. E agora eu quero chamar a atenção de todos para o seguinte: para onde você tem olhado? Os seus olhos estão aonde? Para onde você tem olhado e canalizado a sua vida tem lhe trago benefício? Qual a visão correta para onde olhar? Quero lhe perguntar isto. Vou lhe mostrar aqui na Bíblia para onde devemos olhar para ter um resultado positivo, para enxergar aquilo que deve ser enxergado e pautar o nosso comportamento dentro de uma visão correta. Olha só o que diz o texto sagrado. Leia comigo aqui. Como ter visão correta? É a pergunta que eu quero lhe fazer. Muitas das vezes você tem olhado para pessoas, olhado para você aonde não deve olhar, olhado para bens, olhado para coisas e pessoas. E aí o texto sagrado, numa história belíssima de cura de um homem cego, nos dá uma lição extraordinária. Este homem foi curado por Deus, mas é como se a cura dele tivesse duas fases, pastor Rames. Vamos falar sobre isso. Olha só o que diz a Bíblia nesse versículo. Depois disto. Por que depois disto? Eu não vou ler o versículo anterior para não ficar muito longo, mas o versículo anterior, ele foi curado. E foi perguntado, o que você vê? Ele diz, eu vejo os homens. E vejo como se fosse fosco, árvores andando. Quer dizer, não tinha uma visão clara das coisas. Foi a primeira fase da cura. Ele foi curado, mas ele tinha um olhar nas pessoas. E aí, o texto pergunta, depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima. Está aqui a resposta, né? E ele ficou restaurado e viu cada homem claramente. Você quer ter uma visão clara daquilo que vai lhe trazer benefício? Para onde deve olhar? No primeiro momento, ele olhou para os homens, ele olhou para as pessoas. E depois, a Bíblia diz que ele olhou para cima. E quando ele olhou para cima, olhou para Deus, olhou para o alto, olhou para o céu, ele teve uma visão clara de todas as coisas. Pastor Rames, o que é que essas autoridades do nosso país, integrante das Forças Armadas, das Forças Policiais, dos órgãos de justiça, Ministério Público, autoridades de modo geral, para onde deve focar o seu olhar para que tenha uma visão correta daquilo que lhe trará benefício? Direcionar, pastor Rony, a sua visão para o lugar certo, né? Infelizmente, as pessoas têm direcionado seu olhar para pessoas, até para a atitude dessas pessoas, e muitas vezes não olha para esse lugar que é para o céu, para Deus. Ele olhou para cima, foi orientado para olhar para cima, ele olhou para Deus. Então, aí veio a clareza, porque é isso que Deus traz. Deus traz clareza para a nossa vida. O homem, o pastor Rony, ele pode ser bem intencionado, mas o homem é limitado. Então, quando nós estamos com os nossos olhos voltados para os homens, nós não temos essa clareza de vida, porque só Deus pode dar essa clareza. E é isso que essa autoridade quer, ela quer ter clareza também na sua vida. Vamos olhar para Deus. O que o senhor está falando, pastor Rames, é tão claro. Muitas pessoas, inclusive, mas muitas mesmo, têm sido influenciadas por influenciadores de internet, coaches, e têm pautado a sua vida em pessoas que estão ali na internet para ganhar dinheiro e muitas das vezes também têm problemas seríssimos de depressão, alguns até desejo de suicídio, estão lá na internet influenciando outras pessoas. E muitas das vezes as pessoas são enganadas a focar o seu olhar nestas pessoas, porque são influenciadores, muitas das vezes têm fama, mas enquanto você olhar para pessoas ou para coisas, o seu olhar será fosco,
não terá clareza. Então, leia a Bíblia e foque os seus olhos na palavra de Deus. Foque o seu olhar em Deus, o autor da vida. E eu tenho a mais absoluta certeza que o seu olhar terá clareza naquilo que você deve fazer, de que maneira que deve se comportar, no que tange ao trabalho, no que tange à família, nas suas relações pessoais, no seu comportamento, inclusive no alimento da sua fé. Terá clareza e visão daquilo que deve ser feito. Que Deus abençoe a todos, que essa palavra fique guardada no seu coração, que você possa, de fato, receber essa palavra, mas praticar isto, olhar para o alto, é o que nós queremos. E no dia 25 de agosto, nós vamos ter o evento de condecoração dos nossos heróis do nosso país. Acompanhe conosco esta chamada. Movidos pelo dever de servir e proteger, os integrantes das Forças Armadas, Forças de Segurança Pública e instituições de justiça escolheram sua profissão para defender o país e a sociedade, com o sacrifício da própria vida. Eles são autoridades, mas também são seres humanos que enfrentam desafios da profissão e suas lutas pessoais. Por isso, precisam da direção de Deus e reconhecimento valorativo por parte da sociedade. Reconhecendo a necessidade espiritual e o valor destes profissionais, a Igreja Universal do Reino de Deus, através da Capelania UFP, realizará uma condecoração a esses heróis da vida real. Domingo, dia 25 de agosto, a condecoração dos heróis das Forças Armadas, Forças de Segurança Pública, instituições de justiça e seus familiares. Às 9h30 da manhã, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal. Olha, este evento é para o senhor e para a senhora, que é uma autoridade do nosso país. Esteja conosco num templo da Universal, como você acabou de ouvir nessa chamada, e antes eu falava aonde devemos focar o nosso olhar, ou em coisas ou em pessoas, para onde devemos olhar. O sargento Carmo, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ele focou o seu olhar outrora nas pessoas. E aí a vida dele foi uma vida de ruínas, muitos vícios, noitadas, perdições, decepções, frustrações. Mas ele entendeu que ele deveria mudar o olhar dele para onde olhar. E ele levantou os seus olhos para os céus e olhou para Deus, olhou para a palavra de Deus. E a vida dele foi totalmente transformada, restaurada para uma vida melhor. Acompanhe conosco a transformação da vida do sargento Carmo. Eu sou sargento da Polícia Militar do Estado de São Paulo e atualmente faço parte do grupo UFP. Eu, quando comecei na Igreja Universal, na verdade assim, eu vim conhecer a Igreja Universal através da minha esposa. Na época ainda não era casado com ela, né? Ela já conhecia a igreja e eu já era polícia. E como todo polícia sabe, né? Tudo aquilo que é errado acaba propiciando aí a profissão. Então vivia no mundo errado, né? Tudo aquilo que não agrada a Deus, né? Que acaba agradando o homem, ou satisfazendo o homem, eu tinha nessa época. Então saía à noite, era prostituição, né? Era bebida, saía com os colegas à noite, sempre buscando algo que eu não encontrava, né? E aí eu acabei conhecendo a minha esposa, hoje esposa, né? E aí conversando com ela, tudo, e ela falou que vinha na igreja. Na época, inclusive, eu até fiz uma pesquisa, né? Que eu era contra, né? A Igreja Universal. Fiz até uma pesquisa do Bispo Macedo. E até levei para ela. E falando para ela dos processos que a igreja tinha. Tolice minha, né? Mas, ainda mesmo assim, ela foi muito sábia porque ela não me falava nada da igreja.
E aí começa a despertar aquela curiosidade, né? Eu já vejo que era a mão de Deus agindo na minha vida. E aí, passando o tempo, aí eu não resisti e eu acabei vindo com ela na igreja. E aí Deus começou a mudar a minha vida, né? Começou a transformar a minha vida. E aí eu vi a diferença que é de uma pessoa que conhece a Jesus, né? E uma pessoa que vive no mundo. Tudo aquilo que não satisfaz, tudo aquilo que a pessoa procurava e não encontrava, né? E eu acabei encontrando aqui na igreja. E hoje, né, eu sou obreiro, minha esposa vem na igreja, o meu filho é colaborador já na igreja. Hoje a gente tem uma vida transformada, graças a Deus, abençoada. Deus sempre supre, nunca deixa faltar nada na minha casa, nada. E hoje, graças a Deus, sou uma pessoa completa. E além do mais, né, o que é mais importante, que é a nossa salvação, eu tenho o prazer de hoje fazer parte do grupo UFP, onde a gente leva a palavra de Deus para aquelas autoridades, né, que passam por situações que eu passava no passado. Procurava uma alegria, uma felicidade que eu não encontrava. Então, a gente faz esse trabalho levando a palavra de Deus a eles, para que eles também venham encontrar a mesma felicidade que Deus me proporcionou. É maravilhoso a gente ver e ouvir e ver um testemunho como esse, o relato de uma pessoa que de fato hoje teve a sua vida transformada para melhor. É isto que vai acontecer em todos os templos da Igreja Universal pelo Brasil. Domingo, dia 25 de agosto, nós vamos receber as autoridades de defesa, de segurança e justiça do nosso país, prestigiá-las, condecorá-los como heróis. Mas também os senhores receberão as nossas orações, receberão uma palavra transformadora, como foi a vida do Sargento Carmo. Acompanhe o Bispo Renato Cardoso e eu, Pastor Rony Negreiros, falando mais desse evento no dia 25 de agosto. Agora, Pastor Rony, dia 25 de agosto será a condecoração dos heróis, em alusão ao Dia do Soldado. Fale um pouco deste evento, desta condecoração que os heróis da segurança pública receberão aqui no Templo de Salomão e em todo o Brasil, em todas as Universal, em homenagem ao Dia do Soldado. Bispo, a maior carência que a sociedade tem, depois da necessidade da fé, é a carência afetiva. O senhor falava ainda há pouco de vida sentimental. E as forças de defesa, de segurança e de justiça, bispo, elas têm essa necessidade de carência valorativa, afetiva, à sociedade enxergar essas pessoas com o valor devido que elas merecem. Por quê? Porque é a única profissão, bispo, que faz um juramento de defender a lei, a ética, a justiça, a vida das pessoas, inclusive sacrificando a própria vida. Então a Igreja Universal instituiu uma data para condecorar essas pessoas, para prestigiar, dizer, olha, vocês são importantes para nós. E em todos os templos da Igreja Universal, no último domingo do mês de agosto, a igreja faz esse evento honrando, condecorando, valorizando essas pessoas. E as pessoas, bispo, elas perguntam, inclusive as autoridades, da necessidade de ser num templo da Igreja Universal e porque com a presença das pessoas durante os cultos. Bispo, quando Deus estabeleceu honrar uma pessoa, na própria Bíblia, tem lá no livro de Esté, muito claro isso, que para honrar uma pessoa deve ser honrada em público. É como o amor. Não adianta dizer que ama, bispo, só dentro de 4 paredes e em público ter vergonha da pessoa amada. Você deve considerar em público. Foi quando aconteceu lá no livro de Esté, essa história muito bonita, que mandou montar no cavalo do rei e andar pelas ruas. Olha, ele é honrado em público. E a Igreja Universal, bispo, honra as autoridades em público, diante do seu público, diante dos membros, aplaudindo e dizendo do valor dessas pessoas. E é óbvio que, por ser durante o culto, há outra necessidade, que é a primazia do ser humano, a maior necessidade, que é a necessidade espiritual, ela também já é suprida, porque eles receberão, bispo, as nossas orações, receberão a palavra de Deus, a palavra de vida, e é óbvio, esse evento é um evento grandioso em todo o país, com milhões de pessoas, e receberemos essas autoridades, Forças Armadas, forças policiais e instituições de justiça, bispo. Dia 25 de agosto será um domingo, não este agora, o outro, e será o Dia do Soldado, e na Universal, aqui no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal,
nós convidamos todos os agentes de segurança pública, forças armadas e policiais para estarem conosco e receberem esta condecoração, esta homenagem. Eu sei de uma coisa, eu sei que muitas pessoas tiveram talvez uma experiência ruim com a polícia, alguns grupos da sociedade criticam a polícia. Eu sei de uma coisa, críticas de lado, críticas e elogios de lado, vamos combinar uma coisa. Nós queremos uma polícia, um policial bem equilibrado emocionalmente, um policial que não vai para as ruas cheio de situações pessoais para descontar em ninguém ou para tomar uma decisão errada, precipitada. Nós queremos policiais que tenham uma boa cabeça para poder prestar não só segurança, mas ser referência para a população. Porque nós tivemos aqui, por exemplo, os 10 dias de aniversário do Templo de Salomão recentemente. E uma presença muito grande de policiais aqui ao redor, fazendo a segurança e ajudando no trânsito e etc. Nós tivemos mais de 250 mil pessoas que passaram aqui em 10 dias. Nós não tivemos um incidente de roubo, de celular, de nada. Não tivemos um incidente de criminalidade. Por quê? E não precisou que a polícia fizesse nada, só estivesse presente. Quer dizer, o respeito à presença da polícia inibiu o mau comportamento, se bem que a multidão era uma multidão ordeira, mas mesmo assim havia pessoas também que não eram da igreja ali. E a presença da polícia trouxe um respeito, trouxe um senso de ordem, e é isso que a gente quer que aconteça em todo o país, não em um evento apenas, mas em todo o país, porque se você aprende a ter respeito pela polícia e a polícia também respeito pela população, ora, a segurança é uma necessidade mais básica que o ser humano tem para que possa prosperar em outras áreas. Então, ninguém precisa concordar ou discordar da polícia para entender isso. Bispo, é tão evidente quando se fala do evento do Templo de Salomão, eu ouvi inclusive do próprio comandante que comandou esse policiamento, bispo, que ele nunca viu um evento com mais de 200 mil pessoas e não ter uma ocorrência. Isto é impossível na nossa sociedade. E aí prova duas coisas, bispo. O efeito que a palavra de Deus causou no público de mais de 200 mil pessoas que estiveram conosco, que é um público, bispo, que tem domínio próprio, tem equilíbrio, que são atributos que somente a palavra de Deus pode dar para as pessoas. E agora você imagina quando toda a polícia, quando as forças armadas, quando as autoridades do país, bispo, de um modo geral, tiver esse mesmo comportamento, esse mesmo equilíbrio que este grande público da igreja tem, ordeiro, como o senhor acabou de falar. Imagina o efeito, é imensurável. E é isso que nós queremos, que as autoridades do país, elas tenham um domínio próprio, elas tenham equilíbrio, elas tenham uma família estruturada, elas tenham, bispo, razões para trabalhar e voltar para sua casa sem ter vergonha do seu dia de trabalho. Inclusive, eu falo muito isso para eles. Eles têm que ter uma vida pautada na palavra de Deus, de maneira que a vida não possa envergonhar a sua própria família. E é isso que vai acontecer no dia 25 de agosto, em todos os templos da Universal, aqui no templo, às 9h30 da manhã, mas também em todo o Brasil, bispo. Pois é, como o bispo Renato Cardoso falou, Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no bairro do Brás, em São Paulo, esse evento para os integrantes das forças de defesa, forças armadas no nosso país, forças policiais, órgãos de justiça, mas também vai acontecer em todos os templos da Universal. Traga a sua família, traga um colega, traga um amigo para esse evento. E lá no estado de Goiás nós estamos com o pastor Carlos, que também vai falar mais desse evento lá no estado de Goiás. Seja bem-vindo. Pastor Rony, muito obrigado pela oportunidade. Aqui no estado de Goiás também não será diferente. Nós vamos estar aqui com toda a equipe de fé, Bispo Freita, na nossa Catedral da Fé, na Avenida Goiás, número 1449. E nós esperamos todas as autoridades de força, segurança pública, força de defesa, órgão de justiça, os senhores, as senhoras, são nossos convidados para que nesse dia 25 de agosto, o Senhor seja condecorado como heróis que de fato são, e não só isso. Os senhores irão receber uma palavra transformadora, que eu tenho uma certeza que vai abençoar muito a vida de todos os integrantes que compõem o órgão de justiça, força de segurança pública e força de defesa. Olha, isso vai acontecer em todos os templos da Universal pelo país. São mais de 7 mil templos, todas as forças policiais do nosso país,
tanto a Polícia Federal, Rodoviária Federal, polícias penais, polícias civis, polícias militares, os corpos de bombeiros, as guardas municipais, as Forças Armadas, Ministério Público, Judiciário, a nossa maravilhosa Defesa Civil e as demais autoridades aqui não citadas. Vá a um templo da Universal no dia 25 de agosto, 7 horas da manhã, outros 9h30, no Templo de Salomão, às 9h30 da manhã, e também às 18 horas em alguns templos, mas é um dia reservado para prestigiar, condecorar os senhores e senhoras como heróis da vida real. São os nossos heróis. Recebam o nosso abraço, o nosso prestígio, as nossas orações. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até a próxima. Acompanhe essa programação todos os dias pelo UFP Universal, canal do YouTube, no Facebook e também no Instagram.